Vamos lá com vocês Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Capítulo 9, do versículo 10 ao 19. Amém? Vamos estar. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse do Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouve acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e dando-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhes a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e contou-lhe como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. Amém? Amém. A igreja pode se sentar. Essa palavra ela vem falando da conversão de Saulo, que se tornou Paulo. Ele era da seita dos fariseus. Ele era um homem ruim, um homem maldoso, que perseguia os cristãos. Ele não tinha dó nem piedade de todos aqueles que serviam a Cristo. Então teve um momento que é inesperado, que aconteceu na vida de Saulo, onde ele estava com alguns acompanhantes passeando no deserto com seus camelos, perto do caminho de Damasco. Então uma luz forte brilhou sobre a vida dele, que era o próprio Jesus Cristo, dizendo para ele: Paulo, por que tu me persegues? E aí Saulo, ele olha para o Senhor Jesus e diz: Quem és tu? Aí Jesus fala para ele: Eu sou Cristo, aquele quem você está perseguindo. Então a partir daquele momento, Paulo, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Então ele vai para Tarso e começa a dobrar os seus joelhos e começa a clamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no mesmo momento que Paulo estava orando, havia também outro discípulo do Senhor Jesus chamado Ananias. Esse homem, ele era servo do Senhor Jesus Cristo também.
Então ele começa a orar e em visão aparece Cristo para ele dizendo que é para ele ir para Tarso procurando um moço chamado Paulo, porque ele era um vaso escolhido que Deus havia acabado de escolher. Então Ananias toma o conhecimento, começa a observar e começa a questionar Deus, porque ele conhecia a fama de Paulo, que era um perseguidor da igreja. Então ele temia que ele fosse morto também por Paulo. Então o que eu quero trazer nessa noite a respeito dessas situações é que muitas vezes a gente está na igreja, a gente fala para o Senhor Jesus Cristo que nós queremos estar fazendo a obra do Senhor Jesus, mas de repente quando a gente está orando, aí Deus mostra uma biqueira para a gente, e a gente se acovarda, a gente tem medo, porque sabe que um ladrão mata, um ladrão ele estupra, faz um monte de atrocidades, mas nós muitas vezes nos acovardamos. Mas que nessa noite a gente venha prestar atenção e não vamos ser mais covardes, porque aquele drogado, aquele caído, aquele mendigo também é um vaso escolhido de Deus. E Deus quer levantar esse homem e fazer um pregador da palavra. Quer fazer com que ele também seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém?